Olá, amantes da agronomia! Bem-vindos ao canal Agronomia Fácil, onde assuntos agronômicos são tratados de maneira simples e didática. Eu sou o Rogério Ferreira e, para mim, é um enorme prazer estar mais uma vez aqui falando de um assunto tão importante para a agricultura. Nesta aula, falaremos sobre a calibração de pulverizador. Se você quer ficar ligado e ser avisado toda vez que postarmos uma nova aula, basta se inscrever no nosso canal e ativar o sininho que está aparecendo em algum lugar nesta página. Nosso conteúdo é totalmente gratuito e eu não pretendo te vender nenhum produto. A única coisa que precisamos, caro internauta, é que você curta, comente e compartilhe os nossos vídeos. Desta forma, você ajudará com a divulgação do canal e contribuirá para que este material alcance o maior número de pessoas possível. Muito bem, vamos então à nossa aula. Mas o que é a calibração de um pulverizador? Bom, como vimos nas aulas anteriores, um pulverizador é uma máquina bastante versátil, que permite uma ampla variação dos parâmetros envolvidos no processo. Depois de calibrado, o uso da máquina pode causar alterações nos ajustes, deixando o equipamento em condições inadequadas para uso. Desta forma, é importante que periodicamente se faça uma aferição do funcionamento do equipamento, para saber se a execução está conforme o esperado para a atividade. Também pode surgir a necessidade de mudar os parâmetros de aplicação. Por exemplo, a aplicação de um produto que exige uma vazão ou tamanho de gota diferente da configuração em que se encontra o pulverizador. Isso se resolve com uma nova regulagem do pulverizador, para que o mesmo aplique o volume de cauda desejado por área, de maneira mais uniforme possível. Ou seja, o conceito de calibração é a regulagem do pulverizador para que o mesmo aplique o volume desejado de maneira mais uniforme possível. Bom, antes de iniciar a calibração do pulverizador, recomenda-se verificar alguns detalhes que são muito importantes na operação. São eles: primeiro, precisamos ter certeza que a máquina está funcionando perfeitamente e será capaz de manter as configurações da calibração durante a operação de pulverização. Se for usado um pulverizador de arrasto, precisamos também nos atentar para as condições gerais do funcionamento do trator. Também é necessário definir a velocidade de trabalho e, para isso, precisamos nos atentar à topografia do terreno e também o porte da cultura. Geralmente, os pulverizadores de arrasto trabalham a uma velocidade de 4 a 6 quilômetros por hora. Já os pulverizadores autopropelidos podem trabalhar com velocidades maiores, em algumas situações acima de 20 quilômetros por hora. Também é necessário escolher o modelo de ponta de pulverização a ser usado. Dois importantes fatores a ser considerados nessa decisão é o modo de ação do produto e volume de folhas do alvo. A largura de barra geralmente não é alterada com frequência, porém é necessário saber o tamanho para fazer o cálculo de volume por área. Já a altura, esta sim permite uma variação. Deve-se verificar qual é a altura de barra ideal para a operação. E isso precisa levar em conta vários fatores, como por exemplo, a altura da cultura, tipo de ponta e pressão de trabalho. A pressão de trabalho deve ser ajustada de forma a gerar uma vazão adequada à operação. Este parâmetro tem grande influência na operação. Impacta inclusive no tamanho do ângulo do jato de pulverização, que influencia na distância entre bicos. A pressão adequada pode ser encontrada em tabelas dos fabricantes de pontas de pulverização. O ajuste da distância entre bicos é muito importante, pois quando se trabalha com uma faixa de cobertura completa, distâncias inadequadas podem causar falhas de cobertura em alguns pontos e excesso de produto em outros locais. Também é importante verificar a uniformidade de vazão das pontas, o que nada mais é de que garantir que todas as pontas estejam dando vazão a um volume o mais uniforme possível.
uma diferença de até 10% é aceitável. Valores maiores que esses requerem manutenção do conjunto do bico ou até mesmo a troca de componentes, incluindo a ponta. Depois de termos certeza que todos os parâmetros estão em conformidade, podemos então partir para a determinação da vazão da barra. A recomendação é que essa verificação seja feita simulando uma pulverização em um percurso de 50 metros, que deverá ser feita conforme passos abaixo. Primeiramente, deve-se marcar o ponto inicial e o ponto final, correspondente à distância de 50 metros, representado neste slide como os pontos A e B. Neste exemplo, iremos considerar um pulverizador com 10 bicos, com espaçamento de meio metro entre bico, o que nos dá uma faixa de pulverização de 5 metros. Nossa área de testes, então, será de 250 metros quadrados. Chegamos neste valor multiplicando a largura da faixa, que é de 5 metros, pela distância a ser percorrida pelo pulverizador, que é de 50 metros. Precisamos saber qual volume será expelido pela ponta e, para isso, será necessário colocar um coletor para capturar o volume aplicado em uma ponta. Poderemos improvisar um saco plástico ou até mesmo usar um recipiente específico para esta atividade. Para este exemplo, iremos considerar a vazão de apenas um bico. Se desejado, pode-se usar a vazão de mais de um bico e depois fazer a média entre os bicos coletados. O próximo passo é colocar o pulverizador para funcionar e percorrer o trajeto entre os pontos A e B, empregando a velocidade de trabalho escolhida. Deve-se então anotar o tempo gasto para percorrer o percurso de 50 metros do ponto A até o ponto B. Para este exemplo, vamos considerar que levamos um tempo de 40 segundos para fazer o percurso. Agora então, é necessário verificar o volume acumulado pelo coletor. Para o nosso exemplo, vamos considerar que foi acumulado 1 litro de calda. Agora já podemos iniciar os nossos cálculos. Primeiro, multiplicamos o volume acumulado em um bico pelo número de bicos. No nosso caso, foi acumulado 1 litro. Como temos um total de 10 bicos, chegamos ao volume de 10 litros em 250 metros quadrados. Agora, fazemos uma regra de 3 simples para determinarmos o volume por hectare. Ou seja, se em 250 metros quadrados estamos aplicando 10 litros, em 10 mil metros quadrados teremos um volume de 400 litros. Ou seja, 400 litros por hectare, considerando que usaremos uma vazão e velocidades constante durante a operação. Aqui podemos observar a importância de se manter uma uniformidade de velocidade e vazão durante a operação, pois mudanças nesses parâmetros podem afetar o volume aplicado por área. Vamos imaginar agora que desejamos realizar a aplicação com um volume de calda por hectare inferior. No caso, 200 litros por hectare. Para se chegar a esse volume, temos 3 alternativas. Diminuir a pressão de trabalho, o que irá diminuir a vazão por área até a quantidade desejada. Podemos também trocar as pontas de pulverização, escolhendo um modelo que entregue uma vazão menor, mantendo a mesma pressão de trabalho e velocidade. Os valores de pressão de trabalho associada ao tipo de ponta para uma determinada vazão podem ser encontrados nas tabelas dos fabricantes de pontas. Podemos também aumentar a velocidade da operação, mantendo a mesma configuração de pressão e pontas. Isso irá diminuir o volume de calda por hectare. Digamos que a condição nos permite aumentar a velocidade de operação. No nosso caso, a velocidade do primeiro teste foi de 4,5 km por hora. Chegamos neste valor com uma regra de 3 simples, sendo: gastamos 40 segundos para percorrer 50 metros. Em 3.600 segundos, que é a quantidade de segundos em uma hora, teremos percorrido 4.500 metros. Isso nos dá uma velocidade de 4,5 km por hora. Com esta velocidade, estamos aplicando um volume de 400 litros por hectare. Agora, precisamos saber qual é a velocidade que nos entregará um volume de calda de 200 litros por hectare. Vamos começar
calculando qual é o volume que deverá ser aplicado na nossa área de testes, que mede 250 metros quadrados. Vamos novamente a uma regra de 3 simples. Em 10.000 metros quadrados, queremos 200 litros, e em 250 metros quadrados, deveremos ter 5 litros. Agora vamos calcular a velocidade que irá proporcionar um volume de 5 litros por hectare de calda. Novamente, usaremos uma regra de 3 simples, pois já sabemos que se fizermos o trajeto em 40 segundos, teremos um volume de 10 litros. Então, o tempo para termos 5 litros por hectare seria de 20 segundos. Agora fazemos uma nova regra de 3 para calcular a velocidade que deverá ser empregada na operação. Se precisamos percorrer 50 metros em 20 segundos, então em 3.600 segundos teremos que ter percorrido 9 km, ou seja, 9 km por hora. Então, se mantermos as mesmas condições de pressão e pontas e aplicarmos uma velocidade de 9 km por hora, teremos uma vazão de 200 litros de calda por hectare. Como vimos nas aulas anteriores, a velocidade impacta diretamente na qualidade da aplicação. Dependendo do tipo de pulverizador, clima ou alvo, uma velocidade de 9 km por hora pode não ser adequada. É preciso uma análise minuciosa caso a caso. Muito bem, meus amigos, chegamos ao final da nossa aula sobre os procedimentos básicos para a calibração de um pulverizador agrícola. Esperamos que este conteúdo tenha contribuído de alguma forma com o seu conhecimento. Mais uma vez, recomendamos que vocês façam inscrição no nosso canal, pois assim vocês serão avisados toda vez que incluirmos uma nova aula. Também pedimos que vocês deem um joinha curtindo nossos vídeos, deixem seus comentários e, se possível, compartilhem nossos conteúdos em suas redes sociais. Isso ajuda a divulgar nosso trabalho e nos motiva a continuar produzindo material. Finalizamos assim a nossa série de vídeos sobre tecnologia de aplicação de defensivos. Um abraço e até a próxima aula.